Muito bem, domingo, primeiro dia da semana, você está aqui buscando a presença do Senhor. Amém por isso. Que bom. Os próximos, esse mais 2 domingos, teremos um bate-papo sobre a temática quebrantados. Iniciamos hoje, conversando um pouco, e terminamos daqui 2 domingos, fechar o assunto. Claro que com a sua construção sendo evoluída, mas tem um texto-chave, base para esse. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia. Em Salmos capítulo 34, essa vai ser a tônica. Salmo 34, no verso 18. Eu não sei se você tem orado, tem buscado a Deus, buscado estar próximo de Deus. Algumas pessoas dizem, eu oro e parece que Deus não ouve as minhas orações. Alguns se sentem distante desse Deus. Mas se há uma coisa que Deus se aproxima, está descrito no versículo, no capítulo 34, no versículo 18 de Salmos. Diz o seguinte: o Senhor está perto de quem? Dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Se tem alguém que Deus busca e Deus se aproxima, são aqueles que têm o coração quebrantado. A palavra quebrantado para alguns pode sugerir que é um coração quebrado, destruído. Não é esse o sentido do texto. Uma pessoa de coração quebrantado é uma pessoa que tem o seu coração disposto a reconhecer quando erra, a olhar para dentro de si e clamar pela misericórdia de Deus e dizer assim: o meu coração está nas mãos de Deus, eu me arrependo daquilo que eu faço, eu entendo a minha culpa e com muita humildade eu vou até esse Deus com o coração quebrantado, para que Deus tome posse e direcione o meu coração. O salmista, no capítulo 51, convida você a acompanhar também, porque no capítulo 51 é justamente um salmo onde Davi está com o coração realmente amargo, coração sofrido. Porque é justamente depois do pecado de Davi, o mais conhecido, de Batseba, que Davi escreve esse salmo, e no verso 17 ele diz o seguinte: sacrifícios que agradam a Deus, verso 16 primeiro. Senhor, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Davi está dizendo, eu poderia oferecer sacrifício se o Senhor quisesse. Eu poderia aqui ofertar ao Senhor. Mas o que agrada realmente a Deus é o espírito e um coração quebrantado. É isso que Deus busca em nós. Não é difícil quando olhamos para Deus e pensamos assim, o que eu posso fazer para que Deus encontre em mim algo de útil, se há que há como pecador algo de útil. A palavra está dizendo que, sim, Deus se agrada muito de um coração que reconhece que é Deus e quem é Deus, alguém que não o resiste, alguém que não endurece o seu coração quando está diante da palavra de Deus, alguém que ao ler as palavras entende a presença do Espírito Santo e coloca o coração à disposição desse Deus. Essa será a tônica geral dos 3 domingos, buscando esse coração quebrantado. Mas no bate-papo de hoje, eu convido você a abrir no livro de Provérbios. Provérbios, o livro de um homem que sabiamente já pediu para Deus algo muito importante, sabedoria. Antes mesmo que Deus desse sabedoria a Salomão, ele já havia pedido. Dentro do seu coração, imagine Deus perguntando, o que você quiser eu te dou. Salomão olha para Deus e diz, eu quero sabedoria. E se você não sabe, o capítulo 1 de Provérbios, ele vai colocar para a gente 5 propósitos de todo o livro. Por que Salomão escreveu o livro de Provérbios? Acompanhe a partir do versículo 1. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel.
A primeira coisa, eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Segunda coisa, a compreender as palavras que dão entendimento. Terceira, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Quarto propósito, ajudarão a dar prudência aos inexperientes. E por quinto e último, dará conhecimento e bom senso aos jovens. Aqui está o propósito do livro de Provérbios. É para isso que Salomão agora começa a escrever alguns provérbios, alguns conselhos. Provérbios tem 31 capítulos. Se você quiser fazer uma meditação sobre sabedoria, leia um capítulo por dia. Em um mês você lê ele gostoso, medita nas palavras. Justamente um mês você consegue ler todo o livro de Provérbios e meditar nas palavras de Salomão. E eu convido você agora a abrir no capítulo 4 de Provérbios. E então vem a temática dessa noite. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o quê? O seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Algumas versões deles procedem as saídas da vida. Se você lesse na linguagem de hoje, você encontraria: guarda os teus pensamentos, pois são os teus pensamentos que controlam toda a sua vida. Porque coração e pensamento estão totalmente ligados. O coração é a forma poética de entregar a ideia de que Deus quer o coração, aquilo que nos mantém vivos, aquilo que pulsa, aquilo que as artérias estão fervendo, enviando sangue para todo o seu organismo. Você só está aqui porque seu coração bate. Expressa a vida. Mas o sentido de guardar o seu coração é justamente guarde todos os seus pensamentos, porque são eles que vão controlar todas as saídas da sua vida. E nós vamos pensar um pouco sobre isso. Quando a gente olha para o indivíduo, nós não sabemos o que ele está pensando. Aparentemente, todos estão prestando atenção no culto. Os pensamentos estão elevados aos céus. Mas os nossos pensamentos, eles vagueiam. Nossos pensamentos, eles são caminhos que a gente às vezes até desconhece. Muitas vezes somos pegos de surpresas com pensamentos que a gente começa a pensar: por que eu estou pensando nisso? Como foi que eu cheguei a essa conclusão dentro do meu coração? Por que meu coração tem desejado isso? Os nossos pensamentos, para que você entenda, eles geram em nós emoções e sentimentos. São coisas distintas. Emoção é aquilo que precisa de um estímulo. Você não tem controle sobre isso. Vou te dar um exemplo. Quando você encontra alguém muito querido, ou sua mãe, ou alguém, ou seu filho, ou quando você encontra uma pessoa que há muito tempo você não vê, a primeira coisa que você faz é sorrir para ela. Há um estímulo aí. Isso é emoção. Porque agora a parte fisiológica do corpo, ela funciona junto. O seu olho dilata, as suas mãos talvez soam, dependendo da situação. Quando você tem uma emoção chamada medo, o seu corpo se prepara, há uma descarga hormonal. Você tem cortisol circulando, então tudo isso você não controla. E sabe que Augusto Cury, inteligentemente, psiquiatra, pesquisador, ele diz o seguinte: o termo cunhado inteligência emocional, ele é muito belo. Se fala muito sobre inteligência emocional hoje. Porém, emoção não tem nada de inteligência. Emoção é uma reação química do corpo a algo, a um estímulo ambiental. Você não controla isso. Diferente agora do que? Dos seus sentimentos. Sentimento é algo que você realmente desenvolve. Eu posso ouvir uma música e não sentir nada por ela. Isso está no meu cérebro, eu ouvi, não tive prazer, não levo para o meu coração. Quando você sente algo por isso, você coloca no seu coração
E talvez você passe a gostar tanto desse artista que você agora começa a consumir essas músicas porque ela te provoca algo. Você consegue sentir. Você olha para o seu cônjuge, para o seu filho, você sente amor por ele. Está desenvolvido, é algo pessoal, subjetivo. Você consegue medir. Mas todas essas coisas passam pelos nossos pensamentos. Lá na tua casa você tem aí uma despensa, tem um quartinho da bagunça lá, tem aquele lugar que você vai guardando ali as coisas, tem lá uns 3 rodinhos, tem uma carriola, tem uma mangueira, tem umas roupas para doação, tem a bola do filho, a bicicletinha, e você vai guardando e acumulando essas coisas em algum lugar. Há um depósito na sua casa que quando eu chegar lá, para que seja algo rápido, você joga tudo para esse quarto, fecha a porta, sucesso. Ninguém vai descobrir o quão desorganizado eu sou. Porque o quarto da bagunça está lá. Mas quando Salomão está dizendo assim, cuida. Acima de todas as coisas são importantes, mas acima delas, guarda o teu coração. Porque tem muita pessoa que está fazendo do seu coração cantinhos de quartinhos de bagunça. Tem pessoa pegando as suas emoções, pegando seus sentimentos, e ele vai guardando lá num lugarzinho. Não está resolvido, mas deixa aqui. Aparentemente você olha, e daí, está tudo bem? Estou bem. Ou seja, a casa está arrumada, está tudo limpo. Mas em algum lugarzinho lá dentro do coração, tem um lugar que está muito bagunçado, de tanta coisa guardada e mal resolvida que você tem carregado pela tua vida. E essas coisas vai trazer para você, talvez até inconscientemente, situações da sua vida que você vai dizer, por que essas coisas estão acontecendo? Porque talvez nesse lugar onde você tem guardado algumas questões, porque algumas você expõe para as pessoas, algumas questões você consegue falar e dizer sobre elas, outras você guarda, você esconde. Mas eu quero te dizer que guardar e esconder não é remover. Está lá na tua casa, o quarto está lá. Está cheio de coisa lá. E se você olhar friamente, talvez muitas daquelas coisas não faz nem sentido mais ter. Os filhos já cresceram, já não são mais crianças, você está guardando brinquedos lá. Sendo que poderia estar aí sendo doados para algumas crianças que não os têm, mas o apego pelo sentimento que você tem, pelas lembranças do histórico de vida que isso te traz, você guarda, você esconde, está lá, não mexe. E tem muita coisa na nossa vida que nós temos guardado e a gente não mexe, só que isso nos traz um problema muito grande na vida. Porque essas coisas mais mal resolvidas. E se eu falo para alguém que tem difíceis relacionamentos hoje, pode ser que algum relacionamento anterior você apenas guardou no seu quarto da bagunça. Você não tirou da sua vida. E você está trazendo isso para o seu dia a dia. Porque quando você conhece alguém, você não consegue se relacionar com essa pessoa, por quê? Porque eu tenho medo de acontecer justamente aquilo que já me aconteceu. E isso está guardado dentro do seu coração. Por quê? Porque você não expôs, você não dialogou, você não trabalhou, não elaborou. E agora te traz um grande peso na vida isso. Geralmente esses quartos bagunçados, cheios de coisas dentro, com o tempo, se ajunta tanta poeira porque a gente não arruma tanto. E ambiente sujo, amigos, traz algumas coisas indesejadas. Insetos, muito pó, cheiro. E a gente consegue guardar tudo isso por um pouco de tempo. Mas com o passar de tempo, esse cheiro
essa poeira, esse pó, esses fungos, ele começa a tomar conta da casa toda. Quando Salomão está dizendo assim, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. A gente precisa começar a entender que algumas coisas na sua vida precisam ser resolvidas. Porque devagar essas coisas vão tomando o seu coração de tamanha maneira que vai chegar um momento que nem mesmo adorar a Deus você vai conseguir mais. Começa a nos prejudicar tanto na nossa jornada, na nossa caminhada. E muitas pessoas são as que passam por esses bancos da igreja e saem do banco da igreja e não retornam porque ficou coisas mal resolvidas aqui dentro. Ele leva tanta mágoa daqui de dentro ou de outra igreja que ele passou que ele já não consegue mais estar nesse ambiente porque traz lembranças naquele quarto de bagunça que não foi resolvido. E ele deixa agora de ter um relacionamento na vida com pessoas, com a igreja, com todas as bênçãos que Deus lhe oferece. Por quê? Porque ele não soube guardar o seu coração. Porque a gente está tentando levar a vida abarrotado de coisas dentro desse coração que já não dá mais conta de suprir. É interessante que quando a gente começa a meditar no que Salomão está dizendo sobre o nosso coração, sobre os nossos pensamentos, eu começo a me perguntar, no que eu tenho pensado realmente na vida? O que você pensa da vida? Para onde que você está indo na vida? Nos caminhos traçados pelo seu coração, aonde você quer chegar? O que você tem planejado para essa semana? Até onde você vai com as suas pernas essa semana? Com o teu esforço, com o teu suor, com a sua dedicação, com o teu trabalho? O que você tem buscado realmente aqui por esse tempo nessa terra? Sendo que cremos numa palavra, cremos numa promessa, cremos numa esperança. Mas eu te pergunto, o teu coração está realmente envolvido nessa esperança? Teu coração está voltado realmente, olhando para as páginas da Bíblia, dizendo assim, tudo o que eu quero na minha vida com o meu coração é colocar os meus pés em um caminho e um coração quebrantado, um coração submisso a Deus e aceitar o que Deus realmente quer para a minha vida. Nós temos medo de perguntar para Deus, Senhor Deus, o que o Senhor quer da minha vida? E algumas pessoas, olha, eu sou obreiro, é função minha, é trabalho para mim. É estranho dizer assim, mas é um trabalho. O trabalho é entrar em contato com as pessoas para estudar a palavra de Deus. Meu tempo é dedicado para isso. Mas se eu tornar isso dentro do meu coração apenas um trabalho para ser remunerado, perdeu o sentido. Não faz sentido algum. Eu buscar estudar a Bíblia com as pessoas porque eu preciso de um trabalho. Antes de pensar nisso, e eu pensei muito nisso, por que eu vou desenvolver uma atividade dessa? Até onde eu quero chegar com isso? Por que eu quero estudar a Bíblia e a palavra com as pessoas? E aí a minha pergunta para você hoje é, por que você veio aqui estudar a palavra de Deus com as pessoas? Por que você veio buscar uma palavra hoje? O que teu coração está precisando realmente para que Deus tome conta da sua vida? Eu coloquei esse exemplo para você entender que eu não estou aqui por obrigação ou por ser funcionário do sistema. Mas igual a você, eu estou aqui diante de Deus buscando o quê? O que eu quero com isso? Nessa noite você realmente veio com o coração aberto para receber o que de Deus? Porque eu só dei esse exemplo para você entender uma coisa. Muitas pessoas querem usar a Deus para as outras pessoas. E eu quero te dizer uma coisa, é um grande equívoco eu achar que eu vou usar a Deus para converter pessoas, quando o propósito é o inverso disso. É Deus me usando para alcançar pessoas. Não sou eu usando a Deus para alcançar pessoas. Eu e você devemos nos colocar nas mãos de Deus como ferramentas para que Deus use da maneira que Ele quiser, onde Ele quiser.
falando o que Ele quiser. Não é um curso para que você entenda, como eu posso levar a Deus às pessoas. Não, é Deus que está te levando às pessoas. Você é ferramenta, instrumento. Todos somos usados por Deus. Mas se meu coração não estiver entendendo isso, nós vamos criar sistemáticas e programas. Esses dias eu brinquei com o pastor Denilson aqui. Ele me mostrou uma foto de um banner para nós buscarmos na associação. Comentei com o pastor Júnior. Nesse banner tinha impressionante 17 logomarcas somente da área jovem da igreja. Isso me fez pensar uma coisa. Se para alcançar jovens com a palavra, com o evangelho, eu preciso de desenvolver 17 projetos com logotipos, logomarcas, eventos, amigo, me parece tão diferente da igreja fundada em Atos 2. Claro, era outra época. Mas se eu colocar debaixo, então, de todos os ministérios, você entende a complexidade que está virando o evangelho, de pregar o evangelho hoje em dia? Mas você acha que é porque Deus complicou o evangelho? Não. Quem está complicando o evangelho? Somos nós. Porque talvez basta eu sentar com um jovem, abrir a palavra e expressar o amor de Deus por ele, explicar quem é Cristo e apresentar para ele a salvação, e só isso bastava. Mas a gente começa a olhar para os bancos da igreja, precisamos ter mais pessoas ouvindo desse Cristo. Amém por isso, claro. Mas desenvolvemos tantos mecanismos que às vezes me faz pensar da funcionalidade de tudo isso como igreja. É muito bonito a gente dizer, quem é a igreja? Eu sou a igreja. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Somos. E aí a pergunta para você é, mas você representa realmente essa igreja? Você representa realmente o evangelho? Porque as coisas do coração, se você dividisse seu coração em 4 partes, quanto disso representa? Onde está Deus nesse lugar? E alguns possam dizer assim, nossa, acho que 2 partes pelo menos aí. 3 no meu. Tem que ser todo o coração. Porque em Deuteronômio vai dizer, antes de você dizer que a força dos teus braços adquiriram riquezas, lembre-se, sou eu que coloco força nos teus braços para que você adquira riquezas. Tudo vem do Senhor. Teu trabalho, tua família, teus animais de estimação. Deus diz, a mim pertence toda a terra, tudo que nele habita e tudo que nele há. Então, se meu coração ainda não está colocado nesse Deus, quanta coisa tem faltado a mim, quanta coisa falta para preencher o meu coração. E sabe que algumas pessoas, ao ouvir desse Deus, entram em grande conflito realmente no coração. Porque o nosso coração hoje ele está cheio de atividades. É certo. Nós temos dias atarefados, semanas corridas. Nossos filhos, ele tem que fazer basquete, inglês, mon, matemática, tocar violão, ensaio, prova, tal. Porque o discurso é, eu preciso preparar o meu filho para quê? Para esse mundo, para esse mercado de trabalho, Marcos. Porque se ele não for capacitado, como é que vai enfrentar esse mundão lá fora? E que hora que eu capacito meu filho para o céu? Que hora que eu capacito o meu filho para a eternidade? Que hora que é a hora dele aprender o conteúdo que vai levá-lo para um caminho de salvação? Qual é o momento que ele tem no dia desse Deus tão precioso que está dando a ele inteligência para fazer tantas atividades? Em que momento colocaremos nos filhos a atividade de olhar para Deus e agradecer a Deus? Em que momento os filhos estão assentados à mesa com seus pais, degustando, comendo, sem que os celulares não estejam acompanhando o ambiente? Que horário esses filhos têm dormido
meditando na palavra, estudando a lição para receber a luz do céu para o outro dia? Em que momento esses filhos estão entrando em contato com todas essas coisas do céu? E quando eu digo dos filhos, parece que a gente transfere somente para quem é pai. Mas o inverso é totalmente verdadeiro. Em que momento eu, pai, eu, família, eu, adulto, estou colocando diante de mim, dos meus caminhos, do meu coração, o momento de estar com Deus? E a gente ainda fala de momentos com Deus, quando nós deveríamos pensar momentos com o mundo. Por quê? Porque meu tempo todo é com Deus. Em que momento eu vou estudar? Em que momento eu vou trabalhar? Porque o meu tempo é com Deus. Não, nós criamos o quê? Momentos com Deus. Se é de manhã, se é à noite, se é à tarde, a gente cria algum momento para estar com Deus. E nossos pensamentos deveriam estar voltados sempre para quem? Para esse Deus. Muitas pessoas têm vivido com o coração um pouco amargurado. Como eu disse no início, guardamos tantas coisas durante a vida, colocamos tantas coisas no quartinho da bagunça, que é tão difícil sobreviver a um dia para alguns. Para algumas pessoas é difícil levantar e amanhecer o dia e enfrentá-los. Seja por um luto mal resolvido, por uma perda importante, seja por um relacionamento que se está se rompendo, ou por um filho que tem vivenciado alguns caminhos que são desagradáveis, que chega a ser angustiante estar diante da vida. E essas coisas precisam ser colocadas diante de Deus. Sim, precisa de ajuda profissional? Claro. Mas um coração que entende que quem é Deus, ele precisa realmente confiar nesse Deus. Até que ponto nós confiamos em Deus? Até que ponto eu creio na passagem da Bíblia que diz: tudo que você pedir crendo, recebereis. A Bíblia não está dizendo algumas coisas, ela está dizendo tudo o que você pedir crendo, recebereis. Mas Jesus vai dizer, se no teu coração estiver o quê? Se estiver fazendo a minha vontade, assim como eu faço a vontade do meu Pai. Mateus capítulo 12. Vamos lá? Perdão, 15. Em Mateus capítulo 15, Jesus está diante de um grupo que veio de Jerusalém, de fariseus e mestres. Os camaradas chegaram aonde Jesus estava, e agora os discípulos comendo sem lavar as suas mãos. Eles questionam Jesus, por que eles não lavaram as mãos, segundo a tradição? Mas Jesus diz algo importante aqui no verso 3. Respondeu Jesus: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não está mais obrigado a honrar o seu pai. O termo que está aqui em Marcos aparece como corbã. Corbã é um termo assim, para que ele não, dentro da sua crença judaica, eles tinham que ajudar qualquer parente, principalmente os pais, em caso de necessidade. Bom, meus pais precisam de ajuda financeira, estão vivendo de uma maneira que não conseguem se manter e eu preciso custear isso, eu preciso ajudar. O que eles fizeram? Bom, se eu disser corbã, eu estou dizendo assim: pai e mãe, esse dinheiro que era para ajudar vocês, esse dinheiro é para ajuda para o templo, é para Deus. Então, eu expressando isso, eu não preciso mais honrar essa lei. Por quê? Agora eu estou livre de ter que o quê?
sanar a necessidade dos meus pais e dos meus parentes. E Jesus vai dizendo, vocês viram o que vocês fizeram com a lei? Vocês estão desonrando pai e mãe por causa do dinheiro. Vocês criaram uma regra onde você basta expressar, olha, esse dinheiro é para o Senhor. E a partir de agora eu não preciso mais ajudar diante da lei. Eu não serei cobrado disso. E Jesus olha para eles e vai dizer assim, verso 8, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está onde? Longe de mim. É muito fácil honrar a Deus, louvar a Deus com os nossos lábios. Difícil coisa é colocar o coração em louvor a esse Deus. Difícil coisa é realmente com o nosso coração ser submisso à vontade de Deus. Porque nós queremos criar regras e situações onde, olha, eu acho que Deus, não sei. Naquela época eu acho que sim, mas eu acho que hoje não. E começamos a criar regras, assim como os fariseus estavam dizendo, para justificar aquilo que está no nosso coração. Queremos abrir exceções da lei de Deus para que meu coração se sinta tranquilo. Expressamos de lábios, mas para alguns a dificuldade é de coração. Para alguns é muito difícil ser fiel. É doloroso ser fiel. Para alguns abrir mão de algumas coisas por causa do amor a Deus chega a ser quase impossível, de tanto que o seu coração ama as coisas desse mundo. De tanto que as vias que saem do coração, de tantas coisas que ele colocou na sua mente, nos seus pensamentos, o sentimento é tanto, o apego é tanto pelas coisas desse mundo, que quando se envolve renúncia para adorar a Deus, para muitos é um caminho que ele não está disposto a seguir. Eu vim à igreja, mas é muita coisa aqui. Nossa, é muita coisa que eu não posso fazer. E eu digo assim para as pessoas quando estudam a Bíblia é um livro dos podes. Não é um livro de não pode. Pode ser fiel? Pode. Não pode, pastor? Pode. Pode amar a Deus? Pode. Pode amar o próximo? Claro que pode, Juninho. Pode seguir os mandamentos de Deus? Claro. Posso ser obediente? Sempre. Posso honrar meu... Claro. Você entende que os mandamentos não têm nada de não? É de faça. Seja assim. Seja bom, seja amável. Pague o mal com o bem. Ame seu próximo. A Bíblia é fantástica. As regras colocadas aqui para nós, para uma conduta de vida, de um coração obediente a Deus, só nos traz benefícios. Me aponte um malefício de seguir a Deus. Mostre para mim na Bíblia o prejuízo que é seguir a esse Deus. Não consigo encontrar. Não acho. Porque existe um detalhe agora. Isso precisa ser prazeroso. Isso precisa ser leve. Obediência é um ato de amor. Não é imposto. Quando Deus expressa o seu amor por nós e espera que nós o amemos, Ele nos deixa livre para amá-lo. Ele não nos obriga. Mas se você me amar, vai ser tão gostoso esse relacionamento. Vejo muitos casais aqui. Relacionamento é para ser gostoso. Tem umas pedrinhas no meio do caminho aí. Faz parte. Porque o pecado, ele deu uma mexida naquilo que Deus instituiu, o casamento. Mas tem que ser prazeroso, tem que ser leve. Relacionamento com Deus é um relacionamento a dois. E é intransferível e pessoal. É teu relacionamento com Deus. Precisamos entender que Deus se manifesta para as pessoas de maneira diferente. Deus alcança as pessoas em momentos, processos de maneiras diferentes. Não tem essa conversa de que eu queria tanto que o que aconteceu comigo acontecesse com tal pessoa.
Não é assim. Deus nos conhece, Deus olha o coração. Deus disse lá em Samuel: não te atentes para a aparência. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas eu olho para onde? Para o que está no coração. Lemos o texto inicial de hoje que Deus tem prazer, Deus se aproxima nas pessoas de coração quebrantado, submisso, obediente, fiel, reconhecedor de culpa, alguém que clama misericórdia, alguém que busca amor em Deus, alguém que acha em Deus o seu porto seguro, não confia em homens, não coloque a tua fé sobre o pastor dessa igreja, não coloque o teu amor a Deus sobre pessoas nessa igreja, vai se decepcionar com o tempo, acontecerá. Mesmo o pastor Júnior Belo, com esse sorriso simpático, esse jovem, é um ser humano, assim como você. E quando nós olhamos para as pessoas e queremos criar expectativa em pessoas, nós vamos nos decepcionar em algum momento. É onde as pessoas começam a guardar algumas coisas no coração. Então faça uma coisa e um favor para você. Entra dentro do teu coração e começa a tirar todas as coisas desse quartinho aí. Vai liberando perdão aí para quem tem que receber esse perdão aí. Vai esquecendo as coisas que as pessoas fizeram na tua vida. Passe por cima se alguma pessoa te prejudicou demais. Eu sei que isso doeu. Mas se foi há 10, 15, 20 anos, por que você está carregando esse fardo ainda? Que mochila que é essa nesse caminho para a eternidade que você quer carregar? Você quer chegar no céu carregando pedra? Onde Jesus está dizendo: coloque sobre mim, porque meu jugo é leve. Abandone essas coisas, perdoe. Tire as mágoas. Uma coisa é certa, a vida só acontece daqui para frente. Amanhã amanhece outro dia. É daqui para frente. Não amanhece o dia de ontem. Amanhece uma novidade de dia. Então as coisas que me trazem sofrimento hoje, deixa no hoje. Resolva. Porque em Provérbios ele continua dizendo assim: olha, não amontoe brasas sobre sua cabeça. E antes que o sol se ponha, resolva isso. Não leva isso para a cama. Resolva as problemáticas do seu dia no dia. São conselhos de Salomão. E eu convido você a abrir em Provérbios, no capítulo 3, para que a gente encerre. Capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Há muitas coisas na vida que nós não entendemos ou achamos que entendemos. Temos soluções para tudo. Mas Salomão diz: não se apoie nisso. Se apoie num coração em Deus. Quando Jesus termina o diálogo com aqueles fariseus, Jesus está dizendo: sabe o que contamina o homem? São as coisas que procedem lá de dentro. Jesus chega a dizer em um outro momento que aquilo que sai da boca é porque está onde? No coração. Pessoas agressivas, não esperem um coração leve. Pessoas amargas, não esperem que lá dentro tenha um coração doce. Porque a boca fala do que o coração está cheio, Jesus disse. Jesus está dizendo que do coração procede inveja, adultério, assassinatos, inveja, mentira. São essas coisas que contaminam o homem. Espero que você reflita no seu coração.
se há alguma coisa para que você descarte, descarte. Se algumas coisas têm atrapalhado a sua comunhão com Deus, jogue fora. Porque assim como aqueles homens, eles começaram a olhar para a lei de Deus e criar mecanismos para deturpar a lei. E muitos de nós, pela amargura de coração que temos, olhamos para as leis de Deus, para aquilo que Deus nos instrui. E começamos a, em nossos pensamentos, criar situações que não existem da parte de Deus. E começamos com achismos e nos apartamos dos caminhos de Deus, por achar que Deus está sendo conivente com o nosso coração. Que Deus, olhando para você nessa noite, encontre um coração realmente quebrantado, disposto a mudar e ser obediente. Deus abençoe vocês. Coloque de pé, nós vamos